Aí galera, tamo junto? Na boa? Pois bem, hoje eu vou falar sobre o discurso de ódio, motivado ainda por alguns internautas que fizeram alguns comentários em um dos meus vídeos anteriores que eu falava em liberdade de expressão, e aí eu percebi que as coisas são um pouco confusas, apesar de não serem tanto, né? A relação entre discurso de ódio e a liberdade de expressão. Veja, primeiro eu vou começar falando da diferença entre raiva e ódio. Raiva é uma descarga. Raiva é aquela energia negativa que me acomete quando eu me sinto ofendido, quando eu tropeço numa pedra lá e machuco o pé e eu digo um palavrão, ou eu de repente dou um empurrão em alguém. Isto é raiva. Portanto, a raiva ela tem início, meio e fim num único evento, geralmente num único evento. Agora, o ódio ele é muito mais profundo, ele é uma paixão da alma, no sentido filosófico, né? Quer dizer, é um sentimento que perdura no tempo, ele é um sentimento militante, no sentido de que se eu odeio alguém, eu não quero odiar sozinho, eu chamo outras pessoas, eu falo mal dessa pessoa, eu procuro prejudicar essa pessoa, porque esse ódio, ele é muito profundo. E este ódio, na grande maioria das vezes, ele é reflexo de uma crença que eu tenho. Né? Por exemplo, se eu tenho a crença na superioridade branca, por consequência eu vou ter um discurso de ódio em relação a quem não é branco. Se eu tenho minha fé, minha crença religiosa, poderá, né, que em nome disso que me move, eu acabe odiando quem não é como eu, quem não segue a mesma crença. Portanto, o ódio reflete muito a psique, as crenças da pessoa que odeia. Então, o hater, o odiador, fala muito de si mesmo ao discursar de forma odiosa. Outra reflexão, por analogia, que eu posso fazer é, por exemplo, alguém tomado de raiva e, portanto, em início, meio e fim, ele só quer injuriar a pessoa, ele só quer ofender aquela pessoa. Quer dizer, o objetivo não era propagar o ódio, mas ofender a pessoa, uma injúria, né? Na verdade, eu estou utilizando-me do discurso de ódio. Veja, no Brasil, nós temos uma legislação específica que diga o que é o crime de ódio? Não, não temos. Mas temos já na ONU, nos tratados internacionais, enfim, aqui na Constituição Federal, que aponta para a dignidade da pessoa humana, já temos instrumentos para identificar um discurso que tem como objetivo denegrir uma etnia, que tem o objetivo de ofender os homossexuais, enfim, que tendem a discursos que querem ou que tendem ou que assumem o risco de agredir comunidades inteiras, agredir etnias inteiras. E esse discurso, se nós observarmos, ele não é direcionado a uma pessoa, é direcionada a todo um grupo, a toda uma etnia, e esta pessoa é vítima deste ódio. Então não é injúria, é ódio. Também, quando nós nos referimos, estamos nos referindo
aos discursos de ódio, não necessariamente eu estou falando do politicamente correto, né? Porque há inúmeras pessoas dizendo que há um excesso de preocupação com o politicamente correto, né? E, portanto, toda e qualquer indelicadeza, toda e qualquer falta de gentileza ou qualquer indício de incivilidade, logo seria algo punível, seja pela sociedade enquanto afasta aquela pessoa, seja em relação à legislação. Bem, não é verdade. O politicamente incorreto eu posso dizer que é uma grosseria. O politicamente incorreto é algo moralmente indefensável inúmeras vezes. Entretanto, não chega nem no primeiro degrau quando nós falamos em um discurso de ódio. Percebam que a diferença é muito grande. E as pessoas do senso comum estão muito preocupadas com o mimimi, com o politicamente correto, que todo mundo tem que ser muito gentil hoje, ninguém mais é forte como era antigamente. Isso é um mito que está se construindo, né? Acredito até que com certeza, nem todos têm má fé ao dizerem que o politicamente correto está impedindo até a liberdade de expressão. Acredito que nem todos, ou a grande maioria, não tem má fé. Entretanto, estão sendo vítimas de um discurso que quer minimizar a preocupação com o discurso de ódio. Parece que a antessala do discurso de ódio é o discurso do mimimi, o discurso de que não é tão ruim assim e que é uma bobagem. Algumas características nós podemos encontrar nesse discurso odioso, odiento, o discurso de ódio. Ele tem um caráter intimidante. Percebam, ele não injuria, ele também injuria, mas o objetivo dele é intimidar. Geralmente, como ele é um discurso, ele precisa de público. Então ele incentiva ao crime. Lembram aquela situação em que o presidente Jair Bolsonaro pega o tripé de uma câmera de televisão e diz: eu vou metralhar petralhas, e movimenta, incentivando a morte de pessoas de um determinado partido? Isso é um discurso de ódio, percebe? Quer arrastar multidões junto, é uma militância que não aponta um indivíduo, mas aponta toda uma comunidade, todo um partido político. Esse discurso traz uma grande possibilidade de dano. O dano é iminente, o dano pode ocorrer, percebe? Quando esse discurso propõe que se bata numa etnia inteira, que se expulse alguém, que se mate não sei quem, porque é de tal ou qual etnia ou de uma minoria, né? Eu estou assumindo o risco de que termino de dizer e aquilo aconteça. Algum exaltado ouve, né? E se sente autorizado, não só incentivado, mas autorizado pelo meu discurso, e ele acaba realizando. E percebam que no mundo da internet, como os robozinhos da internet nos aproximam daqueles que pensam como nós, assim como se eu clico na propaganda de relógio, várias lojas de relógio que vendem relógio começam a aparecer para mim, se eu sou um hater, vai aparecer pessoas similares a mim. E eu posso me enclausurar num mundo de haters e acabo realizando esse discurso de ódio e posso motivar alguém a cometer um crime ou eu me motivar a ponto de realizar um crime. Percebam que eu, ao realizar o crime de homofobia,
né, e fazer um discurso sobre isso, eu estou fazendo um discurso de ódio. No momento em que eu faço esse discurso, eu tenho um agravante ainda. Percebam? Eu posso cometer um crime contra uma etnia, né? E, como, por exemplo, em relação aos homossexuais, que agora é similar, é equiparado ao racismo, e posso incentivar que outras pessoas façam. Então eu tenho um crime, né? E um agravante, que é o discurso. Então o discurso de ódio, ele é muito grande. Ele dentro dele tem o racismo, homofobia, xenofobia, tem N possibilidades, né? Ele é um guarda-chuva e embaixo desse guarda-chuva está todos esses crimes. Então, para resumir, cuidado quando tu vais te expressar na internet, quando tu vais compartilhar alguma coisa, alguma informação, algum discurso na internet, porque tu pode estar movido num momento de raiva que vai acabar logo ali e tu acaba se envolvendo com algo muito mais complexo, que é a história do espeto. Tu tá com raiva e o espeto na mão, tu machuca alguém, mata alguém. Tu pode estar com raiva, com um teclado na mão e atira um discurso de ódio e ele atinge alguém, machuca alguém, ou alguém, um grupo, reconhecendo o teu discurso de ódio, com certeza vai fazer um boletim de ocorrência e tu corres o risco de sofrer um processo, enfim, e eu diria mais, deverá, né? Porque é possível a nós, pessoas tranquilas, comuns, identificar o nosso próprio discurso rancoroso, nosso próprio discurso militante, o nosso próprio discurso quase que viciante, né, contra determinados grupos. Portanto, fica a reflexão, fica a preocupação e até a próxima.